Atos capítulo 3, versículo 1 a seguir. A minha Bíblia, Revista Almeida, corrigida e atualizada, pode ter alguma palavra diferente dos meus irmãos, mas o significado é o mesmo. Diz assim a poderosa palavra de Deus: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Versículo 2 assim: Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pediu que lhe desse o quê? Pedro e João, fitando juntamente os olhos, disse para ele: Olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta aí. E pegando na mão direita do homem, ajudou a se levantar. Imediatamente os pés e os tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou em pé. Glória a Jesus. E começou a andar e entrou com eles para onde? Para onde? Mas ele entrou e ficou parado ou não? Fez o quê? Pulando e louvando a? Pulando e louvando a? Versículo 9: Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. Glória a Deus. E reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmola sentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Com toda educação eclesiástica, por favor, diga comigo as diferenças de estar na porta formosa e estar no templo. Agora, com toda educação, olha para alguém e diga: hoje Deus te tira da porta formosa e te coloca no templo. Só quem acredita glorifica Jesus. Pode tomar os vossos assentos. Eu vou pedir um favor antes de eu começar a pregar. Jamais passarei do horário. Só que eu quero pedir um favor aos jovens Mupadesp. Enquanto eu prego, por favor, evite o máximo se movimentar. Enquanto eu prego, ora da glória. Receba a palavra. Porque se você começar a andar, eu perco aqui o raciocínio e a gente fica difícil de pregar. Vocês me ajudam, jovens? Vamos lá. De caráter introdutório, muito rápido, muito breve, muito objetivo. Todos nós que estudamos a poderosa palavra de Deus, a Bíblia, sabemos que este texto em que ora acabamos de ler e de mencionar, foi escrito por um homem de Deus chamado Lucas. Observe-se comigo que Lucas ele não teve o privilégio, como Mateus e João, de andar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas lendo a Bíblia podemos observar e ver que Lucas ele teve o privilégio de conhecer e andar por algum período de sua vida com o homem de Deus por nome de apóstolo Paulo. Observe-se comigo de caráter introdutório que os historiadores da Bíblia dizem que Lucas ele era natural da Alexandria da Síria. Os historiadores da Bíblia dizem que Lucas ele morreu martirizado na Grécia aproximadamente com 84 a 85 anos de idade. Observe-se comigo que a Bíblia não vai falar muito a respeito de Lucas. Observe-se que aquele em que mais vai mencionar Lucas é o apóstolo Paulo. Por exemplo, quando Paulo escreve aos irmãos de Colosso, aos Colossenses, Paulo ele vai escrever e vai mencionar Lucas. Quando Paulo escreve a Filemon, Paulo ele também vai mencionar Lucas. E quando Paulo escreve ao seu filho na fé, Timóteo, a sua segunda carta, quando Paulo está preso em Roma, e Paulo sabe que de lá não sai mais com vida, ao ponto de Paulo dizer a Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira,
Mas eu guardei Observe que Paulo vai dizer: somente Lucas está comigo, mas traz João Marcos para mim, porque ele me é muito útil para o ministério. Observe-se que Lucas, o literário, Lucas, o historiador, Lucas, o evangelista, e para a gente aqui ser muito rápido, muito breve, muito objetivo, eu amo, confesso a você que eu amo estudar o livro de Atos dos Apóstolos e o Evangelho de Jesus escrito por Lucas. Por que, Fred? Porque eu acho a escrita de Lucas rica em detalhes. Por exemplo, quando a gente estudamos os evangelhos dentro da Bíblia, como é maravilhoso estudar o Evangelho de Jesus escrito por Mateus. Sabemos nós que de antemão Mateus escreveu aos judeus e ele vai trazer o Cristo como rei. Por isso as frases que você vai mais ouvir Mateus escrevendo é a respeito do reino dos céus, ou reino de Deus. Observe como é maravilhoso a gente estudar o Evangelho de Cristo escrito por Marcos. Sabemos que de antemão Marcos escreve aos romanos e ele vai trazer o Cristo como servo. E a temática do Evangelho de Jesus escrito por Marcos, segundo Orlando Boyer, é que Cristo não veio para ser servido, mas Cristo ele veio para servir e dar a sua vida a amor à humanidade. Como é maravilhoso estudar o Evangelho de Cristo escrito por João. Observe no meu pensamento, eu tenho comigo que João ele escreve um Evangelho universal. Por quê, Fred? Textuário da Bíblia. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida e... Observe que Deus amou o mundo. Deus não amou uma raça, Deus não amou etnia, Deus não amou uma classe social. Deus amou o de tal maneira. Observe comigo que esse tal maneira, nós não temos como descrever a grandeza desse amor de Deus dessa tal maneira. Por exemplo, eu sou pai, meu filho Davi tem 8 anos, e eu consigo entender o amor de um pai para com o filho. Por quê? Porque hoje eu sou pai, mas esse amor de Deus, eu não tenho como mostrar para você o tamanho desse amor de Deus para com o mundo. Observe, eu já tenho que abrir um parede aqui e dizer algo para você. Vivemos em uma sociedade que muitas vezes as pessoas não se sentem amadas pelos outros, e isso acontece mesmo. Mas eu venho te dizer que o amor de Deus te alcança toda hora. O amor de Deus está presente a todo momento na minha e na tua vida. Vou te mostrar apenas agora para você entender melhor. Quem aqui está respirando? Vamos lá. Quem aqui está respirando? É uma prova do amor de Deus para comigo e para com você. Observe que sabemos que João ele vai trazer o Cristo falando a respeito da sua divindade. Observe que Lucas, de princípio ele escreve a Teófilo, e Teófilo era grego. Teófilo, seu nome no grego significa amigo de Deus. E por escrever a Teófilo, acreditamos que Lucas ele escreveu aos gregos. Observe comigo que Lucas, ele vai trazer o Cristo falando da sua natureza humana. Porque Jesus foi o único que já nasceu nessa terra com 2 naturezas. Natureza humana e natureza divina. Enquanto João falou da divindade, Lucas ele falou da humanidade de Cristo. Por isso você vai mencionar as frases que Lucas mencionou. Qual é? Jesus, o Filho do homem, falando a respeito da natureza humana de Cristo. Como eu vos disse, eu amo estudar tanto o Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, como o livro de Atos dos Apóstolos, por causa das riquezas dos detalhes em que Lucas escreveu. Por exemplo, quando nós estudamos evangelhos, o Evangelho de Lucas, nós também poderíamos chamar ele de Evangelho das parábolas. Por quê? Porque Lucas foi o evangelista em que mais escreveu a respeito das parábolas. Por exemplo, aquela parábola que nós amamos de Lucas 15, da ovelha, da dracma perdida e do filho pródigo. Somente Lucas escreveu. Observe-se que também poderíamos chamar de Evangelho dos Cânticos. Por quê, Fred? Lucas foi o evangelista em que mais falou, escreveu a respeito dos cânticos. Vou lhe citar apenas alguns aqui para você entender. Lucas ele escreveu o cântico de Zacarias. Lucas escreveu o cântico de Maria.
Lucas escreveu o Cântico dos Anjos. Lucas escreveu o Cântico de Simeão, que é conhecido como o cântico entoado no final da vida. Uma mensagem expositiva, preciso da sua ajuda para você entender a revelação bíblica. Quem aqui que está nesse trabalho da Semana Upadesp gosta de cantar cântico de vitória? Tem alguém? Então, alguém deu glória aí. Alguém gosta de cantar cântico de vitória? Eu também gosto. E é maravilhoso a gente cantar cântico de vitória. Mas observe comigo que nunca a gente canta cântico de vitória primeiro, para depois a gente chorar, passar pela dificuldade. Não, é ao contrário. A gente primeiro passa pelo processo, pelo choro, pelas aflições, pelas guerras, para depois a gente cantar cântico de vitória. Interage comigo, preciso da tua ajuda, jovens, aqui hoje. Quem aqui já chorou, levanta a mão. Levanta bem alto, sim. Todos nós que estamos aqui já chorou. O choro faz parte da nossa vida do começo ao fim. Quer ver? Você já nasceu chorando. A criança nasce, já nasce o quê? E os mais antigos dizem que quando não chorava, o que eles faziam, pastor Sérgio? Davam um tapa para ver se chorava. Então, peraí, nasceu chorando. Meu filho Davi tem 8 anos. Chora que é uma beleza. Adolescente chora? Chora. Jovem chora. Ainda mais quando conhece o primeiro amor. Aí que chora, né? Vai casar, vai continuar chorando. É ancião das cãs brancas, vai chorar também. O choro faz parte da nossa vida, do começo ao fim. Agora, no parâmetro espiritual, para você entender melhor, a gente chora para depois a gente cantar cântico de vitória. Aí você pergunta para mim, me prova na Bíblia, Fred? Eu lhe provo. 1 Samuel capítulo 1, Ana, ela está cantando ou está chorando? Para capítulo 1, Ana chora, mas e no capítulo 2? Ela está fazendo o quê? Está cantando o cântico de vitória. Cava mais um, cavo para você. Observe esse capítulo 15, o povo atravessou o mar, Moisés cantou, Miriam dançou, não foi isso? Mas antes de cantar e tocar e dançar, primeiro atravessa o mar, passa pela dificuldade. Cava mais uma, cavo. Zacarias cantou, não cantou? Mas ele não cantou primeiro para depois entrar no santuário. Primeiro ele entra no santuário, para quando sair de lá, cantar cântico de vitória. Cava mais uma, vamos lá. Nosso Jesus é o maior exemplo em tudo. Jesus chorou na terra, sim ou não? Chorou não? Observe que ele não ressuscitou Lázaro primeiro para depois chorar. Mas primeiro ele chorou, para depois o milagre acontecer. Cava mais uma, cavo. O salmista diz que o choro dura mas a alegria vem pela. Observe que não vem primeiro amanhã a alegria do dia, para depois o choro da noite, mas primeiro vem o processo da noite, para depois o raiar do dia, a nossa vitória. Levante a tua mão, eu estou com uma palavra, uma revelação para você. Eu estou pregando para jovens, para irmã que está aqui, que pelas interpelas da vida, a noite tem demorado a passar. O período das lágrimas tem demorado a passar. Mas assim diz o Senhor pela tua palavra, a noite está acabando, o dia está surgindo, e você vai cantar para a glória de Deus. Vai cantar. Para a gente correr, chegar no texto. Observe comigo que o livro de Atos dos Apóstolos, segundo os historiadores da Bíblia, diz que aproximadamente foi escrito 63 depois de Cristo. E eu vou resumir aqui, mas eu tenho que pregar isso. Atos capítulo 1, versículo 1. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo, dizendo que tudo que Cristo não só fez, mas também nos ensinou. Diz o texto que depois de Cristo ter padecido, ele se apresenta com infalíveis provas aos seus discípulos, pelo espaço de 40 dias. Quantos dias? 40 dias. E está no texto que Jesus deu uma ordem para os seus discípulos. Qual que foi? Fica em... Porque João batizou com água para o arrependimento, mas vós sereis batizados no Espírito. No Espírito. Só que Atos 1, 5, versículo não acaba aí. Tem uma vírgula. E diz assim: não muito depois destes,
Me ajude, jovens. Não muito depois desses. Quem é que está falando isso? Eu fiz leitura labial, profeta. Quem está falando? Jesus, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. E o que Jesus está querendo dizer com isso? Não muito depois desses dias. Sabe o que Jesus está querendo dizer, Felipe? Igreja, jovens, vamos para dessa questão aqui. Com esse não muito depois desses dias, sabe a promessa que o Pai usou os profetas para profetizarem? Sabe a promessa que eu falei para vós que vai acontecer? Não vai demorar muito para se realizar. Vai ser por esses dias que vai ter cumprimento de promessa. Não, por isso que eu gosto de pregar para jovem que entendeu o mistério. Levante a tua mão se você tem promessa de Deus. Eu vim como embaixador do céu para dizer para alguém: se você tem promessa de Deus, levante a tua mão mais alto que você puder, porque assim diz o Senhor pela tua palavra. Se foi eu que prometi, se foi eu que decretei, se foi eu que falei, por esses dias vai ter cumprimento de promessa ao teu favor. Eita, eu estou ouvindo glória aqui atrás de mim. No pique ramal acia. Tá ficando gostoso, eu estou sentindo Deus nessa casa. Eu prego para alguém reagir. Se Deus prometeu que tu prega e ninguém vai impedir. Se Deus prometeu que tu canta e ninguém vai impedir. Se Deus prometeu que daqui um tempo quem prega na semana não padece para você, eu venho dizer, vai se cumprir para a glória de Deus. Nós somos de casa, irmão, não é de fazer isso não, mas eu vim para dar lugar mesmo. Dá para olhar para alguém e dizer, quem te prometeu não foi o homem, rapaz. Quem te prometeu foi o leão da tribo de Judá. Estou ouvindo glória de quem tem promessa. Eu estou ouvindo aleluia de quem tem promessa. Amaios. Eu preciso pregar, estou sentindo Deus. Em cima da tua cabeça tem uma palavra de Deus. Não vai cair nada por terra. Se foi Deus que falou que tu vai chegar, tu vai chegar. Se foi Deus que falou que vai crescer, vai crescer. Se foi Deus que falou que vai lá, vai lá. Se foi Deus que falou que vai mudar a tua casa, Ele vai mudar para a glória do nome dEle. Peraí, tá bom, Senhor? Promessa vai vir, vai. Aí olha eles, uma pergunta, Senhor, mas quando vi essa promessa, restaurará o teu reino em Israel? Pensava que o reino de Jesus era um reino terreno, político, até a partir da época. Jesus só corrige aquele a qual ele? Atos 1:7, não vos pertence saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio, mas Jesus ele corrige, depois vem com o bálsamo. Atos 1:8, mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre, e ser-me-ei minhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até chegar aos confins da. Resumindo Atos capítulo 1, eu vou resumir numa frase. Qual frase? Permanecer para receber e receber para testificar. Deu para pegar ou não? Então eu vou falar mais baixo, mais devagar. Permanecer para receber e receber para testificar. Por que, irmão Fred? Deus falou que só ia receber quem permanecesse, não foi? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de... Peraí, então quem permanece recebe, mas quem desiste não recebe nada. Quem permanece recebe. Recebe o quê? Recebe poder. Recebe o quê? Mas recebe poder para quê? Para dizer que está cheio? Para falar só em mistério? Recebe para quê? Para testificar. Porque tudo que Deus nos dá é pela graça, irmão. Ninguém merece aqui não. Se Deus te deu algum dom espiritual, não é porque a gente é bom. Se prega não é porque a gente é bom. Se canta não é porque é bom. Se profetiza não é porque é bom. Se lidera não é porque é bom. Se é obreiro não é porque... É tudo graça. Mas Deus te dá com propósito. Do quê?
para testificar. De você mesmo? Testificar de quem? De Cristo. Porque eu vou dizer com muito temor e tremor, guiado pelo Espírito da verdade. Os dons do Espírito, primeiro, é para a glória de Deus. E segundo, para a edificação da igreja. Dons do Espírito nunca foi para benefício próprio. Mas hoje vivemos um dia que as coisas estão sendo invertidas. Estão usando os dons do Espírito não para a glória de Deus e nem para a edificação da igreja. Está sendo para benefício. Eu vou pregar um exemplo. Hoje em dia está assim. Eu vou lá, mas primeiro tem que fazer o quê? O Pix. Senão eu não venho. O quê? O que falou, Elisé? Tem que fazer o quê? Em alguns lugares, alguns exigem até contrato para vir pregar. Está sendo para a glória de Deus? Está sendo para a edificação da igreja? Está sendo para benefício? Vamos lá, irmão. Tudo é para a glória de Deus. E edificação daí. Então, se Deus pela graça te entregou algo, saia com esse pensamento daqui hoje. É tudo graça. Eu não merecia, mas já que Ele deu, eu vou fazer com um propósito. Qual? Para a glória de Deus e para a edificação da tua igreja. Levante a tua mão que eu estou com vontade de correr aqui já, irmão. Se você prega, prega para a glória de Deus e para a edificação da igreja. Se tu canta, canta para a glória de Deus e para a edificação da igreja. Se pastoreia, pastoreia para a glória de Deus e edificação da tua igreja. Porque é tudo graça. Permanecer para receber, receber para testificar. E resumindo, muitos desistiram. Quando Jesus liberou a promessa, era quase 500, a palavra da promessa. Mas quando estavam no cenáculo, receberam a promessa, tinha quantos? Quase 120. Vamos arredondar aí para 120, 380 foi embora. Desistiram. Mas quase 120 eu vou dizer com muito temor e tremor para alguém. Você não vai ser daquele jovem que desistiu. Mas você vai ser daquele que vai permanecer. Permaneceram 10 dias orando. E quando no 10º dia, depois de orar, começar a orar, oraram 10 dias. E no 10º dia pela manhã, Atos capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes. Glória. Estavam todos reunidos no mesmo. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia. Que a cidade está lotada, mas agora Pedro e os discípulos estão cheios do Espírito Santo. O Pedro, que tinha usado a espada da bainha para cortar a orelha de Malco, quando ele é cheio da presença, e ele vê a cidade lotada, ele não vai usar a espada da bainha, mas ele sai para usar a espada do Espírito. Começam a pregar. Ele prega um sermão muito rápido. E observe que zombador não é de agora não, desde quando a igreja foi fundada tem zombador que não entende o poder de Deus. E observe que olharam para Pedro, para os discípulos, e diz: estão tudo embriagado, não foi? Aí Pedrão, cheio de Deus: isso aqui não é bebida forte não, rapaz. Isso aqui é o que o profeta Joel profetizou. Que assim diz o Senhor: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visão e os anciões vão sonhar sonhos. Isso aqui não é bebida, isso aqui é cumprimento de promessa. Para chegar no texto aqui e observe o capítulo 3. Mas no capítulo 3, irmão, Pedro faz o apelo no culto, não é? Porque culto tem que ter apelo. E quantas almas chegou Jesus? Me ajude, quantas? Quase 3.000. Rapaz, Deus usou Pedro, não? Mas observe que no capítulo 3,
vai doer, mas eu vou pregar. Capítulo 3, Pedro e João, está subindo para onde? Para o templo, não é? E era culto do quê? Eita, o quê, Frank? Mas rapaz, Pedro tinha pregado e 3.000 almas aceitaram Jesus. O homem está cheio de Deus e está indo para o culto da oração. Posso falar não? Claro que eu vou. É só para interagir com você. Observe, está cheio de Deus. Vamos aqui, um exemplo aqui. Pregou no domingo aqui na igreja, 3.000 almas aceitou Jesus, mas na segunda-feira não ficou em casa. Ele foi para o culto orar. E aí você? E aí pregador? Vai ficar difícil de dar glória, mas eu prego. E aí obreiro? Vai ficar difícil de dar glória, mas eu vou pregar. E aí jovem? Deus no final de semana, pela misericórdia e bondade de Deus, usa a gente isso aqui. Mas faz quanto tempo que teu pastor não vê você na segunda? Eu quero ver você a semana inteira aqui, recebendo de Deus. Mas na segunda-feira lá na congregação, quero ver se tu vai. Eu gosto de falar que tá aí tudo, congrega comigo aí. Se eu estiver falando besteira, eles podem levantar agora. Eu posso pregar sábado, posso pregar domingo, posso pregar cedo. Mas pergunta aí para eles aí, segunda-feira onde eu estou. Se é outro, não, Deus já me usou demais agora esse final de semana, hoje eu vou ficar descansando. Mas Pedrão disse, Deus me usou, preguei e 3.000 almas aceitou Jesus, eu sei que o oceano é profundo. Eu sei que Deus tem mais para me dar. Eu te respeito. Se você está no comodismo e quer ficar com água no seu tornozelo e dizendo, tá bom demais, o que Deus tem feito em mim e através de mim, eu vou ficar por aqui, que tá, eu lhe respeito. Se você acha que tá bom você ficar com água no tornozelo, na barriga, no peito, que tá bom, eu lhe respeito. Mas por gentileza, respeita quem quer mergulhar no oceano. Levante a tua mão, jovem. Assim diz o Senhor, eu tenho mais para lhe entregar. Mergulha no oceano do meu mistério. Tu que quer placata samawata. Tu yes amotaria comiata. Eu estou sentindo Deus nessa casa. Hoje é noite do sobrenatural. Chega de água no tornozelo. Chega de água no joelho. Hoje é noite de mergulhar, porque o oceano está aqui. Ei, foi lá orar. Eu quero mais do que eu recebi ontem. Então eu tenho que buscar na fonte. Foi para o templo orar. Só que observe, quando chega no templo, tem um coxo de nascença. Todo dia ele era colocado na onde? Na porta formosa. De caráter introdutório, cada horário aqui, vamos resumir o máximo. Vocês conhecem muito mais que eu. E eu sei disso. Naquele templo tinha 9 portas. Mas a porta principal era a porta formosa. Segundo um dicionário Wycliffe, publicado pela CPAD, diz que essa porta formosa ela também poderia ser chamada de porta de Nicanor. Porque Nicanor, segundo os historiadores da Bíblia, diz que doou o bronze de Corinto para a construção dessa porta. Segundo no dicionário Wycliffe, publicado pela CPAD, diz que essa porta tinha mais de 25 metros de altura. Resumindo a conversa, era a porta principal do templo. Então observe que colocava esse coxo já no lugar estratégico. Porque passando da porta formosa, entrava para o ambiente de oração e de adoração a Deus. Mas esse coxo, ele era colocado na onde? Na porta. Ele não poderia entrar. E observe que o texto diz que Pedro e João estão subindo para a oração. E ele está lá na porta. E diz o texto que foi ele que viu primeiro Pedro e João vindo. E resumindo a conversa, ele olhou para Pedro e João e disse, me dá uma esmola. Aí Pedro disse para ele, não temos prata e nem, mas o que eu tenho eu lhe, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta aí. Ele não levantou, mas o texto que Pedro pegou na mão dele, ajudou a ele a levantar, e ele firmou seus pés. Pedro entende de estender a mão, viu, irmão?
Não está no skip não, mas eu vou pregar isso aqui. Porque só estende a mão quem um dia estava caído e precisou de alguém estender a mão para ele, tá? Mas Pedro precisou, estava afundando. Quem estendeu a mão para ele? Então ele estendeu a mão porque um dia Jesus precisou estender a mão. Observe que o paralítico coxo está caído, mas viu quem está em pé. Mas quem está em pé não julgou quem está caído. Ajudou a levantar. Eita, meu tio deu um glória ali, eu vou dizer. O problema é que a gente esquece que um dia a gente já teve caído. E hoje que a gente está em pé pela misericórdia, a gente está julgando quem está... Pode ser julgador, que é nós, irmão. Estenda a tua mão, que você vai ver o que Deus vai realizar. Estendeu a mão, fitou os pés, irmão. E a primeira coisa que o coxo fez foi ir embora. Ele recebeu a bênção e foi embora. Ele foi para onde? Foi para o templo. E ele entrou no templo como? Peraí, você acha que ele andou assim? Ele chegou como? Pulando e dando glória a Deus. A história é essa. É essa. A mensagem é essa. Só que eu observo dentro do texto as diferenças de estar na Porta Formosa e estar dentro do templo. Aí, com toda educação, olha para alguém e diga: vamos ver onde a gente está? Então vamos lá agora, segura aí. Ele está na Porta Formosa. Quando ele está na porta, ele só fica observando. Quem entra, me ajude. Quem entra, todo dia a porta ele só está observando. Quem entra, na Porta Formosa ele observa quem entra e quem sai. Mas e dentro do templo no culto? Ele está observando? Ele está o quê, pastor? Ele está o quê? Glorificando a... Peraí! Então quer dizer que a primeira diferença é que na Porta Formosa ele observa. E dentro do templo, no culto, ele pula e dá glória. Hoje na semana Mupadécio, aqui nesse primeiro dia, não tem isso não. Mas eu vou falar. Tem gente que está aqui, mas está na Porta Formosa. Só vem para observar. Vou observar se o Fred vai pegar bem. Vou ver se o coral vai cantar bem. Eu vou observar se vai estar cheio ou vazio. Tem uns que é tão ousado, meu irmão Bruno, que vem com o termômetro para o culto. Ele pensa que é tão bom que ele vem com o termômetro. Eu vou ver se o culto foi quente. Eu vou ver se o culto foi frio. Porque ele pensa que ele é espiritual demais para dimensionar quando o culto é quente ou frio. Eu venho dizer, o culto não é para o pregador, o culto não é para você. Aqui o culto é para Deus, irmão. Na porta, ele observa, mas dentro do templo, ele não está nem aí para quem prega. Ele não está nem aí se o cantor vai cantar afinado. Se alguém vai errar o verbo, vai errar o português, os músicos vão sair do tom. No culto, no templo, ele não liga para isso. Mas se ele entra por dentro, eu vim para adorar. Independente de quem prega, eu vou dar glória. Eu posso fazer a pergunta: aonde você está aqui agora? Está observando ou veio dar glória a Deus? Ficou difícil dar glória. Se não der para dar glória, diga aleluia. Mas Jesus está aqui, está dizendo: você não é observador de culto, você é adorador. Sai dessa Porta Formosa hoje e entra para o culto, para o templo. Ei, primeira diferença: na porta ele observa, e no templo está dando glória. Só mais uma aqui por causa do nosso horário. Na Porta Formosa, ele está andando ou parado? Você está com medo? Não. Me ajude. Na Porta Formosa ele está andando ou está parado? Na porta ele está parado. Mas no templo, a raiva do diabo é que ele fez de tudo para você continuar na porta parado.
parar teu sonho, parar teu ministério, parar tua chamada, parar tua boca, prender a tua mão. Fez de tudo para você ficar preso dentro de um ambiente chamado Porta Formosa. Mas hoje é noite de você se movimentar. No piquerimiácia. Hoje não é noite de você ficar parado na Porta Formosa. Hoje é tempo de você entrar para o templo e se movimentar. Porque a corrente já foi quebrada. O laço já foi desfeito. Deus mudou teu ambiente aqui hoje. Não vai não, fica parado em casa. Estou ouvindo o barulho de quem está se movimentando aqui, viu? Eu entendo, irmão, com toda a educação eclesiástica aos pastores, aos obreiros. Porque eu se movimento. Quando eu estou em movimento, eu quero dizer duas coisas. Primeiro, não estou parado. E segundo é que eu estou vivo. Grave isso. O importante nunca é a velocidade que você se movimenta. O importante é você não ficar parado. Tem gente que começa a correr muito, mas para. Já viu uma São Silvestre? Uma maratona? Acho que é 40 quilômetros, né? Tem uma aí 40 ou 42. Quando o sol está largada, o que acontece? Muitos saem correndo muito rápido, não é? Mas quando chega na metade do caminho, desistiu. Não aguento. Vou parar aqui, não vou terminar. Mas você já viu aqueles idosos? Quando dá largada, ele sai correndo rápido. Ele vai devagarzinho. Porque ele está dizendo, o importante não é a velocidade. O importante é eu chegar. Eu entendo você, jovem. Mas também entendo os obreiros. Numa semana dessa, aí muitas vezes, a gente vê um jovem na semana Mupadesp, que corre no corredor, que levanta a mão, que marcha, que dá lugar na terra. Aí talvez alguns fiquem olhando, para que tudo isso? Para que correr? Para que ficar de pé? Para que marchar? Eu entendo o obreiro, mas também entendo o jovem. É que o jovem quando corre, ele está querendo dizer assim, o inimigo fez de tudo para me parar na Porta Formosa. Mas já que Jesus mudou meu ambiente, mudou meu cativeiro, eu vou entrar para o templo e vou marchar no poder de Deus. Ei, ele entrou andando e pulando, sim ou não? Ele andou, ele chegou tristinho, ele chegou todo alegre, não foi? Eu imagino ele dizendo, no templo não é lugar nem de andar e nem de desfilar. Porque no templo a gente não anda. No templo a gente não desfila. No templo a gente entra é para marchar com o varão mesmo. Levante a tua mão que eu estou sentindo graça de Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Eu sei da onde eu te tirei. Eu sei quem você era. Agora que eu mudei a tua vida, não ligue para os que os outros vão falar. É eu e você e eu. Não mancha, não anda, não marcha. Entra no mistério comigo, vem. Você está se movimentando, tá? A sua mão está livre para você se movimentar. A tua boca está livre para você se movimentar. Jesus está dizendo, na porta você estava parado, mas no templo vem marchar comigo, vem. Termina o meu horário. Eu estou ouvindo o barulho de quem entendeu que Jesus mudou o teu ambiente. Jesus te tirou da Porta Formosa, te colocou dentro do templo. O inimigo queria que você ficasse o resto da vida parado, mas Deus está dizendo, eu estou te dando movimentação. Você é livre para marchar comigo. Preciso terminar, jovem.
Teremakala machada ramauata. Ramiriosia, ramaio tu que me ásia. Você tem liberdade, você está em movimentação. Só para a gente terminar aqui agora. Na porta ele está pedindo o que? Esmola, não é? Sim ou não? Então quer dizer que na porta ele só pede o que é passageiro. Mas no templo ele pede o que é eterno. Com toda educação eclesiástica pode dizer, Deus é o dono do ouro e da prata, sim ou não? Deus é um Deus abençoador, sim ou não? E eu tenho vivido isso e Deus cuida de nós mesmos. Eu não sou contra a prosperidade de Deus, sou contra essa teologia que da prosperidade no meio da igreja. Que diz assim, se você mora numa casa boa, você tem Deus. Se você mora numa casa simples, você está em pecado. Aí a gente é contra. Mas observe que tem gente que vem com o pensamento para a igreja que aqui é o lugar só do dinheiro. Ele só vem quando está em crise. Você já conheceu alguém assim, não? Posso falar ou não? Claro que eu vou. Aqui não é Caixa Econômica. Aqui não é Banco do Brasil. Aqui não é Santander. Jesus nunca prometeu dinheiro para ninguém. Ele bateu, foi de frente com isso. Jesus não te prometeu riqueza passageira da terra. Mas Jesus prometeu se você se arrepender. Se você aceitar Ele como Salvador da tua vida. Você tem uma vida eterna preparada para morar com Ele. Amiki kapakosia mauata. Levante a tua mão, jovem, eu vim pregar para você. Assim diz o Senhor, eu prometi para você o que é eterno, eu não prometi para você o que é terreno. Se você se arrepender, se você for fiel até o fim, você vai morar comigo na glória. Eu tenho uma casa eterna preparada para você. Tinha muita coisa, mas eu termino agora. Observe, aquele coxo, ele era colocado todo dia na porta, sim ou não? Quem colocava ele? Os homens. Só que quando os homens colocavam ele, os homens que colocavam ele, ficavam com ele na porta? Deixavam ele e iam embora. E eu imagino o horário voltando para tirar ele de lá e pegar o lucro, não é? Pega comigo isso aqui. Chegou o dia, colocou ele na onde? E foram embora. À tarde a gente vem te pegar. Fica aí como todo dia. Que à tarde a gente volta e tira você e pega o lucro. Deixaram ele e foram embora. Mas e quando volta à tarde? Mas o que aconteceu? Era todo dia a porta em casa. Mas hoje deixamos ele aqui. E quando voltamos ele não está mais. Vocês não sabem da notícia? Hoje você deixou ele na porta. Mas ele não ficou na porta. Hoje Deus mudou o ambiente dele. Hoje não é mais porta. Hoje ele já está lá no templo. Pulando, dando glória, profetizando, recebendo o que é eterno, recebendo o que é de Deus. Levante a tua mão e eu termino agora. Assim diz o Senhor, hoje eu estou tirando você da porta formosa, te colocando no templo, para a glória do meu nome. Só quem acredita se coloque de pé com a permissão do pastor. Me ajude, diga para alguém hoje, Deus nos tirou da porta formosa, e estamos no templo, glória a Deus. Com a permissão do nosso pastor presidente, eu quero orar. Eu sei que tem muita gente aqui, mas eu quero orar. Orar por você.
por você. Quantas vezes eu vim aqui na sede, mas antes de vir na sede, eu tenho que dizer isso aqui. Quando eu aceitei Jesus no Jussara, há 12 anos atrás, eu tinha um sonho de pregar na igreja onde eu congrego. E eu comecei lá, no ponto de pregação, na congregação. E quando eu preguei o primeiro domingo na igreja, que alegria. Aí depois eu ouvia falar das histórias da igreja do campo. Eu ouvia falar da história da igreja do Parque São Bernardo, do Planalto, Jardim do Lago. E criou um sonho no meu coração: um dia eu prego nessas igrejas. Um dia Deus vai me levar. E quando eu vi que tinha culto setorial de jovem, eu dizia: Senhor, será que um dia eu vou pregar? E quando eu vi os fotos da semana Mupadesp, Senhor, será que um dia eu vou pelo menos pregar na nossa igreja sede? E quando eu vi os irmãos colocando das outras regionais do campo, os congressos aqui, eu dizia: Senhor, será que um dia eu vou pregar? E para a glória de Deus, Deus realizou todos esses sonhos. Por que eu estou dizendo isso? É que tem jovens aqui com sonho de pregar aqui, de pregar lá na congregação, de pregar lá no setor. Eu vou liberar a mensagem sem medo de errar. Isso aqui que é de Deus para alguém. Deus vai realizar o teu sonho. Com a permissão do nosso pastor presidente, ele me deu essa autorização, que a gente é filho dessa casa e a gente é obediente, irmãos. Eu quero orar por você, que tenha a chamada. Você sabe e arde dentro do teu coração que você tem uma chamada de Deus, jovem. Eu quero orar por você, rapidinho que meu horário foi, mas meu pastor presidente me deu essa autorização de orar. Eu convido a vocês, sai do teu lugar e vem aqui. Isso, jovem, pode vir. Você que sente que Deus te chamou, que Deus vai te usar de uma forma extraordinária, vem mesmo. Isso, eu estou sentindo Deus aqui. Vem, jovem, é você e Deus. Hoje Deus marcou encontro com você. Se prepare que o que Deus vai fazer é algo extraordinário. E um dia você vai lembrar, fala: não, um dia o Fred estava pregando e ele falou, e aquela palavra veio em direção ao meu coração. Sai do teu lugar e vem. Eu rapidinho, meu horário foi. Vem. Vem, jovem Mupadesp, é com você. Isso, jovens. Como vocês me alegraram. Levanta as mãos para cá. Feche os olhos. Pai, eu te louvo, Jesus. Senhor é bom. Está aqui estes jovens no teu altar. Meu Deus, como eu sou sonhador e o Senhor realizou os meus sonhos e tem realizado. Realiza, Senhor, na vida de cada jovem, de cada moça, para a glória do teu nome. Levanta, Senhor, pregadores da tua palavra. Levanta obreiros, meu Deus, para a tua casa. Missionários para o campo. Líderes lá na congregação de departamento. Líderes setoriais. Ó Deus, para a glória do teu nome, Senhor. Assim oro crendo no nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Eu gostaria de perguntar: talvez você se afastou da casa do Pai. Talvez o inimigo fez de tudo para você continuar parado, caído na porta formosa, dependendo do homem. Mas hoje Jesus te convida a entrar novamente para o templo. Eu quero conhecer a primeira pessoa que deseja voltar para a casa do Pai. Eu vou contar até 3 que o nosso horário foi. Se tiver alguém que deseja voltar, sai do teu lugar e vem. Já tem um jovem vindo ali. Lá do Jussara, está voltando, glória a Deus. Glória a Deus. Renan, dá um abraço no seu primo, Renan. Glória a Deus, isso. Cadê a segunda vida?
Sai da porta formosa. Vem para o templo. Vem buscar o que é eterno. Vem receber o que é eterno. O Pai te chama. O teu lugar não é porta parada, na porta formosa parado, não. O teu lugar é no templo. Vem. Se você estiver do lado de alguém que está afastado, diga: eu vou lá com você. Deus vai realizar o teu sonho. Conto 1,5. Cadê a segunda vida? Vem. Eu conto 2. O Pai te chama, vem. Conto 3. Cadê a segunda vida? Tem? Sai do teu lugar e vem. Se não tem, que Deus lhe conceda uma outra oportunidade. E passa o microfone para quem é direito. Deus abençoe. Estenda as mãos, vamos orar pela vida desse jovem. Senhor nosso Deus, bondoso Pai, queremos te louvar, ó Deus, te agradecer por essa ministração, por essas vidas, pela vida desse moço que está aqui, Senhor, diante do teu altar. Continue dando graça, dando vitória, fortalecendo. Nós oramos e cremos na vitória em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.